Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, bora continuar nossas aulas sobre a reprodução dos canários? Hoje é a nossa terceira aula e a gente vai falar sobre erros que a gente não pode cometer. Como que a gente vai evitar grande parte dos problemas que acontecem durante o período da reprodução. Bora conversar sobre isso? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Cadê as gaiolas, Qualitar? Cadê as gaiolas? Pô, as gaiolas que estão ali, elas já estão lá fora, já estão lavadas e higienizadas. E daqui a pouco elas vêm para cá, que vai ser a nossa próxima aula, ok? Quem lembra, você lembra quais são as fêmeas que vão ficar ali? Pois é, as fêmeas que vão ficar aqui são as fêmeas marfim, a ágata marfim, vermelho, ágata vermelho, marfim, intenso e nevado, que são as fêmeas que são portadoras da mutação elmo, que vão servir para mim como ama também. A gente vai conversar muito sobre isso na próxima aula, já questão de ama seca, como que eu vou utilizar isso aqui para você ficar esperto aí na criação. Mas a nossa ideia hoje é trabalhar sobre essa ideia de se evitar os problemas. E aí é o seguinte, eu fico muito feliz porque eu recebi um elogio bem carinhoso de um criador que falou comigo, pô, Qualitar, essa aula que você passou aí, esse vídeo que você passou aí, criador velho, tá? Sabe tudo que eu falo aqui, com certeza ele sabe lá. Mas ele falou assim, pô, essa aula que você falou aí sobre higiene, cara, ninguém fala sobre isso, o pessoal não gosta de falar sobre higiene. Pois é, eu expliquei para você, né? Em relação à higiene, essa questão de evitar problemas na criação, a parte da observação. O pessoal não gosta muito de falar sobre isso porque isso não gera muita visualização, né? Não gera muito ibope, não. Mas você que quer alcançar o sucesso na criação, é imprescindível que você entenda sobre esse tipo de assunto. Senão, lá na frente você vai ter muitos problemas, tá joia? E aí o seguinte, lá atrás quando eu comecei, eu não me preocupava muito com essa questão não, né, de resolver problema, o que eu vou evitar e tal. A criação era algo esporádico na minha cabeça, né? Então eu tinha ali um machinho que estava cantando, quando já estava em cima da reprodução, eu procurava ali uma fêmea, né? Colocava a fêmea ali, juntava os dois ali, aí começava a brigar, começava aquela brigaiada danada na gaiola ali, às vezes o machinho não estava pronto, a fêmea não estava pronta, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, vários problemas eu enfrentava. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A ideia é a gente evitar esse tipo de coisa. Eu vou pensar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, na reprodução do ano passado, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar quais foram os erros cometidos no ano anterior, para que a gente não cometa novamente os mesmos erros. Por quê? Se a gente não cometer novos problemas vão surgir, mas se a gente evita de cometer os erros passados, a gente tem aí uma grande chance de melhorar aí a quantidade de filhotes, né? A média de filhotes na nossa criação. A primeira coisa que eu quero passar para você são 5 erros que eu identifiquei, tá joia? 4 erros foram que aconteceram aqui comigo e eu vou evitar de fazer novamente esse ano. O 5º erro seria um erro que está acontecendo, sempre acontece demais com vocês. Vocês me perguntam muito sobre isso. Então, em vez de ser o 5º, vai ser o primeiro. Então, o primeiro é um erro que eu não estou cometendo, tá bom? Mas já cometi lá atrás, agora já não cometo mais esse erro, mas acontece demais aí com vocês e atrapalha muito na reprodução dos seus pássaros aí, tá bom? Então, depois do 2º, 3º, 4º e 5º erros que eu for falar, são erros que aconteceram aqui no ano passado, vocês vão identificar alguma coisinha aí, e a gente vai minimizar a probabilidade disso acontecer de novo aqui na nossa criação, tá joia? Então é o seguinte, o primeiro erro que eu falei, que não é o que acontece aqui comigo hoje, mas acontece muito com vocês, é juntar o casal sem que uma das aves esteja pronta. O que acontece? Às vezes seu machinho está cantando demais, aí você vai lá, pega a fêmea e bota com ele na gaiola. A fêmea começou a botar, o que acontece? Você vai lá, bota o machinho na gaiola e não acontece nada. Os dois começam a brigar, o machinho não consegue encher o ovo. Por quê? Porque os dois precisam estar prontos. Ok? Não adianta apenas um dos pássaros estar pronto, os dois têm que estar prontos. O machinho tem que estar pronto, a fêmea tem que estar pronta. Se eles estiverem no cio, se eles estiverem prontinhos para a reprodução, aí dá match, aí você consegue fazer com que eles reproduzam aí. Do contrário, você vai passar raiva aí, tá bom? Vou dar um exemplo. Dá uma olhada nesse casal aqui, ó.
É uma fêmea que já está botando. É uma fêmea que já está botando. O intenso aí é uma fêmea. Tá com o rabinho cortado aí, tá vendo? Então lá, ali é o macho. Aquele ali é o machinho 250. Lembra dele do ano passado, né? Esse machinho já vai para o terceiro ano. Então é o seguinte. A fêmea é uma fêmea ágata elmo vermelho intenso. Ágata elmo vermelho intenso. O machinho é um ágata elmo vermelho nevado. E aí, qual ele tá? Elmo com elmo. Você falou que não quer fazer elmo com elmo. Você quer evitar fazer elmo com elmo nesse primeiro momento. Sim, eu quero evitar. Mas já conheço esse machinho. Já vai para o terceiro ano aqui. E ele acerta tudo quanto é fêmea. Esse aí botou na gaiola, ele vai lá e enche o ovo. O machinho dessa fêmea, eu já trouxe, eu já peguei, lembra que eu separei alguns machos portadores para poder... Aqui no caso é o seguinte, a minha ideia, o que tem na minha cabeça? É fazer o casal ali de um macho ágata elmo, ágata vermelho nevado, portador de elmo, que é esse machinho aqui, com a fêmea ágata elmo vermelho intenso. Esse machinho aí, ó, que é o machinho dela. Esse é o machinho que vai ficar com ela. Aí, ele é um portador da mutação e eu vou colocar ele com ela, tá? Já é porque eu quero que os filhotes venham mais fortes, eu quero melhorar a qualidade dos filhotes, então eu vou usar esse machinho aqui, nela. A minha ideia é essa, o que está na minha cabeça aqui é isso. Mas é isso que eu consigo fazer agora? Não, sabe por quê? Porque esse machinho não está pronto ainda. Não está cantando embalado, ele não está embalado como os outros, ele não está cantando tanto quanto os outros. Ele não está sofrendo, o espigãozinho dele não está inchado como outros machos aqui. Então, seguinte, poxa, a fêmea tá pronta. Eu preciso de um macho pronto, mesmo que não seja aquele que na minha cabeça, na minha percepção aqui, no que eu estou buscando aqui de melhoramento genético dos meus pássaros, esse aqui é o melhor para ela. Só que é o seguinte, é uma fêmea fantástica. Eu vou perder os ovos dela? Eu não posso perder os ovos dela. Mesmo que eu tire ali elmo com elmo, né? Eu vou tentar tirar ali elmo com elmo. Poxa, mas não dá para eu perder esses filhotinhos, né? Perder esses ovos. Né? Vamos supor que nascem os filhotes ali. Seguinte, se eu uso esse macho, eu tenho 20% de chance de acertar neste momento, porque ele não está pronto ainda. E o machinho que já está pronto, o machinho que eu já conheço, aquele ali é uma incógnita, ele é um filhotão. Não sei se ele vai encher o ovo. Esse aqui eu conheço ele. Já vai para o terceiro ano aqui e, se Deus quiser, vai encher tudo quanto é ovo de novo. E aí? Aqui eu tenho 80% de chance de acertar. Ali eu tenho 20%. Então, mesmo que não seja o casal ideal, eu quero tirar filhotinho. Eu não quero ovo branco. Eu quero evitar o máximo de ovo branco, porque eu quero aumentar a média de filhotes. Então, entendeu que não adianta você colocar um machinho e a fêmea se um deles não estiver pronto? Então, paciência, tenha calma, faça a coisa da maneira correta, porque lá no final você vai ver que a sua média de filhotes vai ser muito maior, tá? A ansiedade só atrapalha a gente aqui na criação. E aí, o segundo erro, que no caso é o meu primeiro, né? Esse aí é o erro seus aí, vocês estão fazendo isso aí, vocês me perguntam isso direto. E aí, por isso que eu passei ele na frente. Agora, o segundo erro já é um erro que aconteceu no ano passado, algo que eu identifiquei no ano passado, que eu não quero fazer de novo esse ano, que é a panelinha. Essa panelinha aqui, ó, é a panelinha que eu coloco a farinhada umedecida. Lembra dela, né? Essa aqui é a panelinha que eu coloco a farinhada umedecida. Agora só tem casca. Já comeu tudo, agora só tem casca. Só amanhã de novo. Então é o seguinte. Você lembra do ano passado, nas lives sobre reprodução aqui, que eu fazia as lives durante a reprodução, que muitas fêmeas na primeira postura, elas botaram nessa panelinha? Pois é, elas botavam na panelinha, elas queriam chocar na panelinha, o ninho estava lá, mas elas faziam questão de ir para a panelinha. Então, neste momento, eu ainda deixei a panelinha. Por que eu deixei a panelinha? Porque eu estou preparando os pássaros para a reprodução. Então, por enquanto, as fêmeas não estão para botar ainda, né? A grande maioria aí, 99% não está para botar ainda, então eu deixei a panelinha porque é mais fácil. O manejo com ela é muito mais fácil. Mas quando estiver aproximando de fato aqui, quando as fêmeas estiverem mais prontas, quando eu colocar o ninho, colocar material, eu vou retirar essa panelinha
e vou colocar a farinhada úmida para eles em outro potinho. Provavelmente eu vou colocar em outro comedor meia-lua aqui na gaiola, tá bom? Então vai ficar do lado de fora, vão se ferrar, né? Porque é muito mais fácil para eles pegar lá na panelinha. Mas eu quero evitar esse tipo de problema na primeira postura. Lembra ano passado, tinha a fêmea da gaiola 1 ali, a fêmea de vermelho mosaico, eu tinha que, à noite, à tardezinha, eu chegava, botava a panelinha, ela botava na panelinha, de manhã eu pegava o ovinho, colocava no ninho, tirava a panelinha e colocava a farinhada úmida dela lá. Porque ela acostumou tanto botar na panelinha, que se eu não colocasse a panelinha, ela botava no fundo, quebrava os ovos. Então, ela me forçou a ter que fazer isso todos os dias. Então, eu quero tentar evitar isso. Na segunda postura, né, depois que passou a primeira postura, pô, minhas fêmeas estão botando no ninho. O que eu vou fazer? Vou voltar com a panelinha. Por que eu vou voltar com a panelinha? Porque elas já se acostumaram com o ninho. Elas já sabem que elas têm um monte de fêmea nova aqui. Elas já sabem que elas têm que ir para o ninho. Se uma ou outra for para a panelinha, eu tiro a panelinha. Mas aí eu vou fazer isso aí esse ano. Tá? Então, o erro que aconteceu ano passado, que eu não quero que aconteça esse ano. O terceiro erro é material para o ninho. Eu fiquei com ponduragem ano passado e coloquei pouco material. Só que o seguinte, eu tenho um monte de fêmea, eu tenho uma grande quantidade de fêmea, as fêmeas são pequenininhas. Então tem fêmea, esse ano eu vou ter uma quantidade maior também de fêmea de ágata vermelho mosaico, ágata elmo vermelho mosaico também. Então ágata vermelho mosaico portador de elmo, vou ter essas fêmeas, geralmente elas são um pouco menores. Então eu quero que elas aqueçam bastante quando elas estiverem chocando, que elas aqueçam bem os ovos, que elas aqueçam bem os filhotinhos. Então eu quero colocar uma quantidade maior de material para que isso aconteça. Lembrando que é o seguinte, eu queria iniciar a reprodução só lá em agosto, quando o tempo já ia estar esquentando um pouco mais. Como eu vou adiantar um pouco, vou começar aqui provavelmente em julho, o que vai acontecer? Ainda está frio, então o que eu estou pensando aqui? Eu já quero proporcionar para eles um ninho que vai fazer com que os ovinhos fiquem melhor aquecidos, os filhotinhos fiquem melhor aquecidos, porque o tempo está mais frio, então eu vou tentar compensar com isso aí, tá joia? O outro erro que aconteceu aqui é o seguinte, insistir em aves que não estão dando bons resultados, aves que estão fracas. Vocês lembram no passado, tanto que eu insisti com os machos cobre elmo? Pois é, ano passado eu insisti, eu tinha 4 machos ágata elmo, só um que encheu o ovo no final da temporada de choca, só um. E eu insisti demais com os outros 3, insisti até com os 4. O que salvou, que eu tirei muito filhote de cobre portador de elmo, mas o que me salvou mesmo foram os 2 verdes. Vocês lembram que eu tinha 2 verdes de elmo? Que aí eu pegava os 2 verdes de elmo, passava eles aqui, um monte de fêmea de cobre, aí eu tirei esses filhotes de cobre, né? Tem um monte ali de fêmea ali, tirei os bichos também meio fator, né? Que sai meio douradinho, meio laranja. Então, eu consegui fazer por causa disso. Então, eu insisti demais, eu perdi muitos ovos por causa disso. Eu queria tanto tirar o cobre e eu que acabei insistindo demais com esses pássaros. Dos 3, o que encheu o ovo está aqui, ficou separado o tempo todo, então vou usá-lo, né? Desde a primeira postura vou usar ele, está cantando bem, ele encheu o ovo, então desde a primeira postura já vou tentar ele. Tem o filhote, né? O filhote que nasceu, esse que eu vou usar, e dos 3 tem um ali cantando. Vou deixar ele ali em stand-by, se for necessário eu dou um jeito de usar ele, se não eu vou dar meus pulos. Já tentei comprar cobre elmo, não consegui, então vou ver o que eu faço, tá joia? Mas não fique insistindo demais com a ave que não tá legal. Essa fêmea é boa demais, ela tá levantando o pezinho, tira ela, bota ela no outro lugar, cuida dela, trata dela. Essa fêmea ela é boa demais, mas ela tá fraquinha demais. Tira ela, vai tratar dela em outro local, pega a reserva, coloca ali, porque até você está tratando dela, lá, vamos supor que você consiga melhorar ela, lá pro final da choque ela está pronta, né? Você vê que ela vai botar, aí você tenta uma postura com ela, né? Nem que seja uma para ver se você tira os filhotinhos com ela, mas enquanto isso, a sua fêmea reserva, que é muito boa, está reproduzindo, está te dando filhote, ok? Você vai precisar disso lá na frente. Um outro erro que eu cometi foi o seguinte, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, até o fato, esse compromisso que eu tenho com você de estar passando essas aulas, que não esquece de colocar nos comentários, que você está presente aqui na aula. Eu estou gostando demais, estou achando engraçado demais. Vocês estão colocando mesmo. Você vai colocar nos comentários assim, ó,
presente aqui na terceira aula sobre reprodução dos canais do Qualitar. Vai colocar aí nos comentários se você está presente aqui na aula, porque no final do ano eu vou ver quem que ficou mais presente aqui com a gente. Com certeza, igual eu falei, quem ficar mais presente aqui são aqueles e aquelas que vão tirar mais filhotinho aí. Eu tenho certeza disso, tá? Não deixe de acompanhar o que eu vou postando lá no Instagram também, @Canário Qualitar. Igual, por exemplo, eu falei que as gaiolas estavam sendo lavadas, foram lavadas, né? Lá no Instagram eu mostrei, lá nos stories do Instagram eu mostrei. Então, o que eu estou fazendo aqui, que não dá para mostrar aqui no vídeo, não dá para eu ficar fazendo vídeo, tudo que eu estou fazendo aqui, né? Senão eu vou ficar o dia todo aqui conversando com vocês. Então, eu vou mostrando lá no Instagram e vou mostrando aqui. Então, você vai acompanhando minha criação lá e aqui, beleza? Então, é o seguinte, não dá todo o gás no início. Aí eu estava falando com você, né? Que às vezes isso é complicado para mim, porque eu gero uma responsabilidade muito grande estar aqui. Porque o tempo que era para eu estar focado aqui, eu estou pensando, poxa, eu vou gravar um vídeo, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, não sei o que e tal. Então isso me desgasta um pouco também. Eu tenho o maior prazer de fazer isso, faço isso de graça, né? Faço isso com o maior prazer. Mas isso me desgasta, não deixe de me desgastar. É um tempo que eu poderia estar mais focado aqui nos bichos, eu estou pensando o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como que eu vou mostrar para você da melhor maneira possível, para que você entenda, tá joia? A aula de amanhã, ela é muito prática. Aqui está sendo uma coisa muito teórica, mas amanhã a gente vai para a prática, tá joia? E não deixe de comprar o benzoato de benzila, tá? Compra o benzoato de benzila, vai na farmácia, vai pagar de 13 a 15 reais, no máximo 17 reais, benzoato de benzila, que a gente vai usar quando eu estiver limpando o pezinho dos passarinhos. A aula de amanhã eu vou mostrar eu levando as fêmeas marfim para as gaiolas, sabe? O que eu vou fazer lá com essas fêmeas. Então, assim, não dê o gasto todo no início. Por quê? Porque senão lá atrás, ó, lá na frente, né, quando estiver lá no final, lá no meio para o final da choca, você já não está aguentando mais, você já está cansado demais. E aí você começa a ficar desleixado, começa a não tratar mais dos passarinhos como você tratava, começa a não cuidar mais dos puleiros, começa a não tratar mais dos filhotes, começa a não trocar, você trocava o jornal 2, 3 vezes por dia, agora você está trocando uma só. Então é o seguinte, vamos pensar que isso aqui é uma maratona. A gente está conversando desde o início do ano, então a reprodução, eu tenho certeza que a reprodução aí vai ser muito boa, porque você está me acompanhando desde o início do ano. Esse microfone está ligado aqui, senão não adianta eu falar, né? Então, é o seguinte, cara, vamos pensar que não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, então a gente vai começar tranquilinho, tá joia? A gente vai começar na passada ali, a gente vai tranquilinho, a gente vai agora no início tranquilo, sem estressar demais, sem gastar muita energia. Por quê? Porque a gente precisa chegar bem lá no final, porque lá no final os nossos pássaros estão mais desgastados, e aí é o momento que eles mais precisam da gente. Por quê? Porque eles já estão muito mais propícios a adoecer, porque eles estão mais desgastados. Então, é o momento que a gente precisa cuidar mais do criatório, é o momento que a gente está cansado também. Então, a gente não vai dar o gasto todo agora. O que a gente vai fazer? A gente vai só no sapatinho, já é tranquilinho, poxa, observando aqui, observando ali, faz isso, faz aquilo. Eu vou disponibilizar para vocês material para vocês criar a rotina aí, como eu faço aqui. Inclusive, lá no grupo Amigos do Qualitar, tem lá já a planilha de criação, a gente vai usar muito na aula de amanhã, tá? A planilha de criação, tabela de alinhamento, a gente vai usar muito na aula de amanhã. Então você precisa já imprimir isso aí. Um monte de gente entrou lá e já está baixando, tá? É gratuito. O link está aqui na descrição do nosso vídeo. Aqui na descrição tem o contato da Gaiopar, o contato do Paulo Pena Firme, né? O comercial Pena Firme, contato da Angercal, tá bom? Isso são os produtos que eu uso aqui na minha criação. Site, tem tudo lá para vocês poderem participar e o link do grupo Amigos do Qualitar também. Então é o seguinte, vamos combinar o seguinte, só no sapatinho. O início aqui é só no sapatinho, tranquilinho, sossegado. O seguinte, eu gosto muito de jogar futebol. Então é o seguinte, poxa, você entrou em campo, não adianta você dar o gás todo no início. Você vai esquentando. É lógico que você já vai fazer um aquecimento, você entrar ligado no jogo, mas é o seguinte, se você der um gás no início, depois daqui a pouco você não aguenta nada. Então você vai aquecendo, você vai esquentando, né? Você vai respirando bem. Na hora que precisar de fato, você vai lá e resolve o problema, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai ficar ligadão. A gente não vai dar o gás todo agora não, porque senão chega lá, a gente está desanimado, beleza? Então, a gente falou sobre não juntar o machinho e a fêmea sem que um deles esteja pronto.
a gente falou sobre a panelinha, a gente falou sobre o material do ninho, a gente falou sobre insistir em aves que não estão dando bons resultados e dar todo o gás no início, tá? Já, então, nessa aula é isso, é observação, é você pensar. Por quê? Porque a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado, tá? Já coloca aqui nos comentários. Tô ligado, né? Tô presente aqui na terceira aula sobre reprodução de canários. Coloca aqui, me segue lá no Instagram, @canarioqualitário. Não deixe de dar o like, tá? Já a gente tá para chegar em 100 mil inscritos aqui no canal. Então me ajuda, compartilha esse conteúdo aqui com seus amigos, tá? E aí, o seguinte, a próxima aula, nossa aula de amanhã, a gente já vai trazer as gaiolas para cá, para poder pegar as fêmeas marfim e colocar ali. Então tudo isso eu vou te mostrar. Hoje foi muita teoria, mas amanhã a gente vai para a prática e eu vou mostrar para você certinho como que eu faço aqui, como que eu penso aqui as fêmeas para reprodução. Tá já? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.